Tanjiro disse que ele tinha certeza que o Tomioka achava que a morte dele seria uma boa coisa, pois ele conhecia esse sentimento de querer que a pessoa que é importante para você sobreviva. E se essa pessoa morrer antes ou morrer te protegendo, a dor era imensa. Sabito era o garoto que tinha treinado ele nas montanhas e nevoadas. Mas era estranho, duas pessoas que já tinham sido mortas salvaram a sua vida. E os feitos do Sabito eram realmente incríveis. Ele tinha salvado todos daquela seleção, ao contrário dele, que não tinha feito isso, pois estava concentrado em sobreviver. E se o Sabito tivesse sobrevivido, ele teria se tornado um espadachim incrível. Deveria ser por isso que o Tomioka achava que a morte para ele seria o melhor. Ele o entendia, pois ele tinha pensado a mesma coisa quando Rengoku morreu para salvá-los. Rengoku era um cara incrível, o mais legal que o Tanjiro tinha conhecido. Ele tinha vivido uma vida maravilhosa até o fim. Tanjiro tinha até pensado que seria melhor se ele tivesse morrido no lugar do Rengoku. Talvez o mesmo seria capaz de derrotar o Muzan. Mas ele não sabia o que dizer para o Tomioka, pois não importava o quanto culpado ou envergonhado você estava, você precisava continuar vivo. Tomioka não podia aceitar isso, mas agora ele era um pilar. E não importava se você ainda se lembrava dos dias dolorosos, mas ele não sabia nada sobre o Tomioka e por isso não podia culpá-lo, mas tinha uma coisa que queria perguntar a ele. Então Tanjiro perguntou ao Tomioka se o que o Sabito tinha confiado a ele não era que estava mantendo os dois juntos. Na hora, Tomioka mudou sua expressão e se lembrou dos seus dias com o Sabito. O mesmo tinha dado um soco na cara do Tomioka e começou um sermão brabo, que não era para ele dizer que seria melhor se ele tivesse morrido, pois se ele morrer, os dois estariam acabados. Eles iriam parar de ser amigos e disse que era para a irmã do Tomioka ter casado no dia seguinte. E apesar de saber disso, ela tinha o escondido e o protegeu dos demônios. Se ele falasse que não tinha mais ninguém, era um insulto para a irmã dele. Sendo assim, ele não poderia morrer jamais, já que ela deu a vida dela para proteger ele. E perguntou sobre o futuro que ela deixou para ele. Sendo assim, eles ainda estavam com ele e sentiu a dor do soco do seu velho amigo. Tomioka se perguntou por que tinha esquecido daquilo, pois a conversa que ele teve com o Sabito foi muito importante. Mas ele não queria lembrar, suas lágrimas não paravam e sempre que ele se lembrava, ele ficava muito triste. E pediu desculpas a Chizutako e o Sabito por ser tão imaturo. Bom, Tanjiro, vendo que o Tomioka estava imóvel, se perguntou se ele tinha falado algo que não devia. Será que ele tinha dado um golpe final sem saber? Então ele teve uma ideia. Eles iriam fazer uma competição de quem consegue comer mais, pois talvez ele ganhando, ele se sentia melhor e voltava a treinar. E quando o Tanjiro estava pensando nas maneiras de fazer isso, o Tomioka se virou e disse a ele que voltaria a treinar. Mas ao mesmo tempo, o Tanjiro perguntou a ele se ele queria fazer uma competição de quem comia mais. E o mesmo ficou sem entender, e no fim, os dois fizeram essa competição. Após isso, o Tomioka estava totalmente comprometido com o treinamento pilar. Bom, enquanto isso, em sua residência, Shinobu estava muito inquieta, apreensiva. Kanao então passou por lá e disse para sua mestra e irmã que ela iria treinar com o Pilar do Vento e queria que ela treinasse depois do Pilar da Pedra. Shinobu disse que ela não podia participar do treinamento pilar. Kanao perguntou por quê e a sua irmã chamou ela para ficar mais próxima. Kanao disse que ela só queria treinar com a sua mestra, deixando a Shinobu envergonhada. A mesma perguntou para sua irmã mais nova se ela era honesta com seus sentimentos, pois isso fazia bom. Talvez fosse uma boa hora para ela dizer sobre o demônio que tinha matado a sua irmã Kanae. Ela iria dizer como poderia matá-lo. Mais tarde, à noite, em outro local, um corvo voou até a casa de Tamayo e disse que era perigoso ficar com janelas abertas à noite. E disse que era um prazer conhecer ela. Ele era o mensageiro do Ubuyashiki Kagaya. Demorou um pouco para encontrar o local, pois ela sabia como se esconder.
A mesma perguntou como ele tinha encontrado a casa dela, e ele disse que fazendo conexões ele tinha monitorado o Yushiro, mas ela podia ficar calma, pois ele não iria fazer nada contra ela. Então Tamayo perguntou o que ele queria. O corvo disse que sentia muita desconfiança, mas era compreensível, pois seria difícil de ganhar a confiança dela como o Tanjiro tinha ganhado. A mesma ficou suspeitando se Kagaya queria enganar ela. Então ela perguntou pelo Yushiro, e o corvo disse que ele estava bem na casa final, no andar de cima, e perguntou se eles poderiam falar de negócios. O corvo disse que tinha uma caçadora de demônios muito boa em fisiologia demoníaca, então eles gostariam que ela se juntasse a eles nessa jornada e também investigar as mudanças na Nezuko, e perguntou se ela poderia trabalhar com eles para derrotar o Muzan, e pediu para ela se juntar à área Ubuyashiki. A mesma ficou assustada e em seu pensamento se perguntou se eles queriam que um demônio se juntasse à sede dos caçadores de demônios.